We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Os mornos serão cuspidos. Para você que tem dúvidas sobre posicionamento, eu vou apoiar A ou vou apoiar B, esse podcast é para você. Você que é empresário, você que trabalha dentro de uma organização, você que quer emplacar uma marca, quer fazer a sua empresa crescer, você não pode perder esse conteúdo riquíssimo desse assunto que eu vou trazer agora mesmo. Já vai compartilhando esse material com todo mundo, ou aquele cara de esquerda, ou de direita, ou aquele que é a favor de fulano, não é a favor de fulano, porque eu vou trazer aqui exemplos ricos e também qual é a importância de a gente escolher um lado ou se nós devemos ficar ali em cima do muro. É importante ou não é importante? Você vai saber agora. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para situar qual assunto que eu estou falando. Você já viu que tem políticos que é totalmente pró-direita? Pró-família, não dependência do governo. Muitas vezes você vê ali um político também que ele é pró-esquerda, que ele quer dar mais controle para o governo, a favor de pauta de liberação de drogas, entre outras coisas. Ao mesmo tempo você vê marcas se posicionando a favor da cultura LGBTQI+. Ao mesmo tempo você vê marcas que é totalmente contrário a esse tipo de cultura e outras que não entram nessa batalha. O que está certo, o que está errado? Você olha, por exemplo, ali Nicolas, que é um grande político brasileiro se posicionando ali a favor do Pablo Marçal, enquanto outros falam assim, cara, eu não vou dar minha opinião. Por exemplo, nas atuais eleições aqui de São Paulo, o próprio Bolsonaro ficou um pouco em cima do muro, não sabia se ia apoiar o Ricardo Nunes ou se ia apoiar o Pablo Marçal, entre outras coisas. Mas o que é certo? O que vai trazer mais retorno? Eu estou dando aqui exemplos de algumas empresas, exemplos de alguns políticos, mas na nossa vida real, nós devemos nos posicionar ou nós devemos ficar calado? Ou nós devemos comprar partido, sim ou não? Eu vou trazer clareza sobre esse assunto a partir de um primeiro ponto. E eu quero trazer isso na visão de um primeiro ponto, que é a clareza sobre propósito. As marcas que não se posicionam são marcas que não têm propósito. Você não quer seguir, você não quer consumir algo que não faz sentido à existência. Eu lembro que a Nike estava numa postura ali do tipo, o importante é competir. Agora entrou numa postura do tipo, o importante é vencer, não importa o quê, ou seja, de competição. Primeiro, você que está me ouvindo isso, que é empresário, trabalha dentro de uma empresa, é bem provável que representa uma organização ou tem como principal objetivo vender produtos e serviços. Se esse produto ou serviço, essa empresa, ela não tiver uma clareza de propósito, as pessoas não vão conectar, você não vai vender mais, você não vai conseguir perpetuar a tua marca, porque não existe um posicionamento claro de propósito. Então, se você não tem propósito, normalmente as empresas que não têm propósito nem na sua mensagem, nem no seu produto, nem na sua marca, não conseguem atrair ninguém. Dá um exemplo típico, Jesus Cristo tinha um propósito, ele tinha um propósito de libertar o povo daquela escravidão e ele conseguiu. E as pessoas que seguiam Jesus Cristo, elas seguiam Jesus Cristo através do propósito que ele carregava. Se ele fosse uma pessoa ali que não lutasse, que não tivesse preocupado com as causas específicas daquele povo, daquele tempo, dificilmente ele ia ter atraído tantos seguidores. Então, o primeiro ponto para que a gente possa fazer nossa análise, até muitos aqui que são influenciadores, exemplo, você pega o Adib, da CIMED, o Adib é um influenciador de uma grande empresa, ele não é frio, ele é extremamente expansivo, ele tem um propósito claro de trazer saúde, e ele fala isso, ele mostra isso nas atitudes dele, então clareza de propósito é o primeiro ponto. Número 2. Seja autêntico. A autenticidade importa. As pessoas, elas percebem quando você está sendo verdadeiro. Não tente agradar a todos, nem mudar de opinião de acordo com o que está na moda. Tenha uma voz autêntica que reflita suas essências e seus valores. Um exemplo claro disso foi o nosso amigo Thales da G4, que ele colocou Deus me livre, mulher CEO, mas logo em seguida a empresa se retratou. Não estou dizendo se é certo ou se é errado essa retratação, mas ele tinha uma opinião formada e em algum momento ele mudou de ideia. Ou outros que antes eram a favor, eu acabei de ver um pastor metendo o pau no Lula, mas anos atrás ele estava ali orando pelo Lula. Então é algo desconexo. Então é algo que não faz sentido. As pessoas sabem quando você está falando a verdade. Número 3, muito importante isso, anota aí. Coragem para polarizar. Não tenha medo de polarizar. Vou te dar um exemplo. Você pega ali algumas marcas. Recentemente a Toyota disse que ela não vai apoiar nenhum tipo de movimento LGBTQIA+.
ela simplesmente excluiu todas as bandeiras relacionadas a isso e ela resolveu se posicionar ao lado da família, ao lado de um posicionamento mais tradicional. Se você quiser ser lembrado, é importante você ter uma opinião forte e clara. Aconteceu também aqui em São Paulo com o Pablo Marçal. Eu perguntei para uns jovens de 7 e 6 anos, eu falei assim, queridos jovens, vocês gostam de políticas? Eles falaram assim, eu gosto porque agora eu posso ver o Pablo Marçal. Eu falei, caramba, mas que absurdo. E, na realidade, o Pablo Marçal polarizou e essa polarização fez com que ele fosse lembrado. Mais uma vez, quem tenta agradar a todos acaba não agradando ninguém. Escolha um lado. E eu vou dar meu exemplo. Durante muitos anos, como executivo da Samsung, eu não podia escolher muitos lados porque eu tinha receio de simplesmente desagradar o público A ou o público B. Então, na minha concepção humana, aqui na minha mente, eu tinha que tomar muito cuidado em medir as minhas palavras ao me posicionar na internet. Quando eu saí da Samsung para fundar a Goshen Land, consultoria em expansão de negócios, eu mudei completamente esse mindset. Se eu continuasse com essa postura, que era uma postura do tipo, não brigo com ninguém, eu sou amigo, sou, assim, a pessoa que realmente está em cima do muro, ia dar errado, ninguém ia me seguir. Você está ouvindo esse podcast porque você tem certeza que eu tenho um lado, o lado do empreendedorismo, contra mimimi, que faz acontecer, a favor da família tradicional. Esse é o posicionamento do Dema. É assim que eu ajo, tanto nos meus negócios quanto na minha comunicação e pretendo ficar dessa forma. Doa quem doer. Quarto ponto. Consistência. Manter a coerência naquilo que você fala e naquilo que você faz é fundamental. Se você muda de opinião a cada tendência ou crítica, você perde credibilidade. Nós temos que ter coragem para mostrar dia após dia aquilo que a gente acredita. Isso nas redes sociais ou dentro da empresa. Se você acredita aquilo, por que você não fala? E por último, quinto ponto, inovação e pioneirismo. Esteja na vanguarda. Esteja na vanguarda. Marcas e pessoas que se posicionam de forma forte, elas criam tendência. Elas não só criam tendências, mas criam movimentos. Seja alguém que seja visto como aquele que está criando o futuro e não copiando apenas aquilo que já existe. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos muitos mentores no Brasil. Muitos empresários, empresas grandes, não só empresas grandes, mas empresas de várias faixas de faturamento, 10 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, elas não aguentam mais cair de mentoria em mentoria. Chega um determinado ponto que elas precisam de consultoria. Então eu me posicionei na vanguarda, dizendo assim, você não precisa de mais uma mentoria. A todos os palcos dessa cidade de São Paulo, todos os palcos das nossas capitais, tem mais um mentor vendendo uma mentoria. Você precisa de consultoria, você precisa de alguém que pega na tua mão, que faça a empresa acontecer, que faça ela escalar seus negócios. E para isso, eu tive que estar ali mostrando que a consultoria do passado não serve agora para a consultoria do futuro. E eu falo isso dia após dia nas minhas redes, eu me posiciono, mesmo tendo que ganhar alguns inimigos, mas eu prefiro ganhar inimigos do que eu não vencer as batalhas. E se você acha que você está nesse limbo, que você está caindo de mentoria em mentoria e não vê nenhum avanço dentro do teu posicionamento como empresa ou dentro do crescimento dos seus negócios, eu vou te dar aqui uma oportunidade única. Clica no link que está aqui no comentário desse podcast e agende uma sessão exclusiva para poder entender a total potencialidade de crescimento do seu negócio. Você pode crescer muito mais do que você cresceu, você pode chegar muito além daquilo que você pensou e imaginou. Muitas vezes você precisa saber qual que é o caminho, qual a direção, qual a intensidade. E não guarde isso só para você, porque existe alguém também que precisa ouvir isso e se posicionar imediatamente para que essa pessoa cresça. Curta, comente e compartilhe. Até o próximo Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4,